Olá, sou Marcelo Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo novo aqui para você. Lembrando que esse é o quarto vídeo de uma série falando sobre planejamento de capacidades. Essa série tem 5 vídeos, estamos no quarto aqui, no quarto vídeo, na quarta dica que você precisa saber quando o assunto é planejamento de capacidades. Eu vou recordar as 3 primeiras dicas para você poder ter uma base de informações se você não assistiu as outras e conseguir acompanhar esse vídeo aqui até o final. Então, a primeira dica, base de capacidades. Tenha uma base de capacidades, isso vai fazer muita diferença. O que é uma base? É um arquivo com linha e coluna com todas as informações de capacidade que você precisa para poder tomar decisão. Assiste o vídeo inteiro, esse é o da primeira dica, que tem muita informação preciosa lá que você pode aplicar no seu dia a dia. Segundo vídeo, tenha níveis de consolidação. Importantíssimo quando você tem muitos equipamentos ou muitos produtos. Você precisa encontrar uma forma de consolidar isso para não ter que analisar item a item. Principalmente quando a gente está olhando médio prazo e longo prazo. Então, a gente está olhando 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Você precisa encontrar uma forma inteligente de consolidar essas informações para poder tomar a melhor decisão sem precisar o tempo todo olhar item a item, tá? E hoje a gente vai falar sobre lote de produção, mas antes disso, eu vou falar sobre a terceira dica, né? Eu falei sobre as duas. Terceira dica, hoje lotes de produção. Terceira dica, conecte os estoques na mesma análise, tá? Importantíssimo. O estoque é talvez a principal informação que você precisa quando o assunto é planejamento de capacidades, porque você vai decidir colocar um item em máquina quando o estoque dele ou estiver acabando ou estiver dentro do ponto de reabastecimento, estiver próximo do estoque de segurança, enfim. Então, o estoque é uma informação importantíssima e você precisa colocar isso em conjunto. Assiste a terceira dica falando sobre isso também. E hoje, tá? Vídeo de hoje, simule modelos alternativos para os lotes de produção. Mas o que é isso? Vou lembrar, base de capacidades, consolidação de informações e projete os estoques na mesma análise. Tendo essas informações, tendo a base, tendo os níveis de consolidação e tendo os estoques projetados na mesma análise, você vai conseguir construir um simulador de capacidades. E nesse simulador você consegue otimizar os lotes de produção. Mas por que otimizar os lotes de produção? Qual a principal dor de uma fábrica, tá? Interrupção de produção. Se você interrompe a produção para poder colocar, para poder trocar item, e isso é péssimo para uma fábrica. Você fica um tempo sem produzir até que o outro item entre em máquina. Então, quanto mais otimizados os lotes de produção, maior vai ser a produtividade, melhor você vai conseguir diluir o custo fixo e mais otimizada a sua fábrica vai estar. E você, como profissional de planejamento, vai ter um relacionamento muito melhor com o time da fábrica, porque você vai estar ajudando na entrega de resultados, tá? Você vai ser uma peça-chave na eficiência da fábrica. E aí, por que que é importante você, dentro do planejamento de capacidades, otimizar os lotes de produção? Pense o seguinte, tá? Você tem uma base construída, você está projetando os estoques nessa mesma análise, e conectado aos estoques, você tem todo o dimensionamento de capacidades ali para você ver se você vai ter algum problema com capacidade de produção de algum item, tá? Quando você consegue visualizar isso, provavelmente o que vai acontecer é que estou projetando, neste mês aqui eu vou ter que produzir, vamos supor que o seu portfólio seja de 1000 itens, tá? Neste mês aqui eu vou ter que produzir 300 itens no meu portfólio, ou seja, são 300 trocas na produção. Só que quando você consegue colocar isso de forma visual na base de capacidades e conectado aos estoques, você pode, por exemplo, no primeiro mês, você produz 400 itens, tá? Ao invés de 300, porque você está reorganizando o seu modelo de lotes, ok? Então, 400 itens. Você teve um mês pior para a produção. Só que estes 100 itens que você trouxe a mais ali, você já otimizou o modelo de lote e no mês seguinte esses itens não serão produzidos. E no outro mês esses itens também não serão produzidos. Então, ao longo dos meses, você vai diminuindo o número de itens que serão produzidos com essa otimização de lotes, então você tem lotes maiores de produção. Claro que você tem que avaliar capital de giro, tem que avaliar área de armazenagem, enfim, tem várias coisas para analisar, mas eu estou falando aqui só sobre
base de capacidades e otimização de lotes. Uma vez que você consegue otimizar os lotes de produção, você aumenta muito a produtividade da fábrica, aumenta a capacidade de produção e melhora muito o seu relacionamento com a fábrica. E tudo isso que eu falei aqui, isso pode partir de um projeto, tá? Um projeto de otimização de lotes. Eu tenho certeza que você vai conseguir entregar muito resultado com isso, tá? Tenho certeza absoluta. Queria muito aqui ter um flip chart para poder anotar isso de uma forma mais clara para você, mas tenta pensar aí esse modelo de lote, tenta pensar essa base de capacidades, lê o que está escrito na parte de baixo do vídeo, enfim, se tiver alguma dúvida, coloca a dúvida nos comentários. O ponto aqui é que eu garanto para você que dá para otimizar muito a produção através de um modelo de lotes conectado ao plano de capacidades e conectado à projeção de estoques, tá? Faça isso, você vai entregar muito resultado. Esse foi o vídeo de hoje, quarta dica. Ainda tem mais uma dica. Então acompanhe o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.